E aí? Bom, hoje nós iremos falar sobre a classe trabalhadora. E o tema deste podcast é: a classe trabalhadora não é unida. Desde já, eu adianto que este podcast não tem viés político, não tem nada a ver com lado, é simplesmente uma análise sobre fatos que acontecem no dia a dia. Fatos reais, fatos do cotidiano, principalmente no Brasil. Não sei como é lá fora, não sei como as coisas funcionam lá fora, mas provavelmente tem outros países que têm características parecidas, só que este podcast é para falar especificamente sobre o Brasil. Então vamos lá. Para mim abordar sobre o assunto deste vídeo, eu fiz uma pesquisa, conversei com pessoas de outros estados, outros lugares, pesquisei publicações na internet para saber mais como funciona, se o que eu vou falar neste vídeo, o assunto no qual vou falar neste vídeo é algo que acontece em outras regiões do Brasil. E sim, acontece. O que eu quero dizer com tudo isso? Que foi feita uma pesquisa mais aprofundada, que eu perguntei a outras pessoas, certo? É algo que realmente acontece não só na região, no estado onde eu moro, mas acontece também em outros estados, outros lugares do Brasil. Então foi feita uma pesquisa para saber, e realmente é algo comportamental que acontece em vários diversos lugares do Brasil. E eu estou para dizer que possivelmente até em todos os lugares do Brasil. Então vamos lá. Bom, eu trabalho em uma fábrica. Tenho um negócio. Na verdade, eu tenho 3 negócios, 3 nichos diferentes, mas trabalho em uma fábrica também. Esta é a minha terceira experiência em fábrica. Trabalhei em uma durante um tempo, depois peguei um bico, digamos assim, de freelancer em outra fábrica, e tem a fábrica que eu estou atualmente, que é uma metalúrgica. Então foram 3 experiências. E eu reparei uma coisa que acontece, que é comportamental, né? Eu já havia reparado isso em relação à minha mãe. Porque, por exemplo, minha mãe, ela trabalhou com serviços gerais quando nós éramos criança. E aí eu e a minha irmã, a gente acompanhava a minha mãe no trabalho dela. Então, as pessoas do trabalho da minha mãe olhavam para ela com desdém, com olhar de superioridade. E isso acontece dentro das fábricas também. Então, o que acontece? Esta é uma característica que acontece dentro das fábricas. Esse daí é o primeiro ponto. Por exemplo, o operador de produção parece aquilo que eles chamam de peão, né? O operador de produção parece que ele vê o funcionário de serviços gerais como um inferior. Por quê? O cara vai no banheiro, coloca chiclete no mictório, papel higiênico no mictório, e é de propósito, porque o cara precisa sair do mictório para buscar papel higiênico, o cara precisa pegar papel higiênico e levar para o mictório. Não tem papel higiênico tão perto assim do mictório. Papel de bala, papel de pirulito, tudo isso aparece no mictório. Os caras entopem o vaso com papel higiênico, com embalagem. Então, assim, é uma crueldade extrema. É algo que você olha
quando você tem bom senso, quando você tem respeito pelas pessoas e você pensa como o ser humano é capaz de fazer isso, como o ser humano é capaz de fazer essa crueldade. Geralmente, inclusive, isso me faz até refletir que geralmente quem diz que a classe trabalhadora ela é unida nunca trabalhou, nunca pisou em um chão de fábrica, nunca tiveram pais que trabalharam em subempregos. Então a pessoa ela não sabe como funciona. Ela não sabe como funciona. São raras as exceções, raros os lugares em que as pessoas ali elas são unidas, né? É extremamente raro. Tem que ter uma série de fatores positivos ali, quase que eventos singulares de excelências ordenadas para chegar em um ponto que todas as pessoas respeitam umas às outras, que o ambiente é perfeitamente equilibrado. É raro, é raro. Mas enfim, vamos continuar. Então, o que acontece, cara? Você vê aqueles papéis no mictório, aquelas vaso entupido que os caras entopem de propósito, os caras lavam a mão e sai jogando água para todo lado de propósito, entendeu? E você pensa, cara, como que o ser humano não tem respeito pelo trabalho do outro? Então dá um nojo assim da pessoa, certo? Da atitude. Então é algo lamentável. Ou seja, o operador ele não tem respeito pelo funcionário de serviços gerais. Ou seja, um ponto aí de importante. A classe trabalhadora não é unida. Ok? E aí, cara, a maneira como o cara olha pro outro, cumprimenta, conversa, é algo que é comportamental, que a gente vê no dia a dia, chega a beirar aí um conhecimento empírico, né? Já que as pessoas elas não podem falar a realidade, porque se falar a realidade quebra um tanto de sonho, quebra um tanto de expectativa de todo um grupo aí, né? Que nunca trabalhou, que não sabe como as coisas funcionam de uma maneira abrangente. Como eu disse, não tem um lado posicionado neste vídeo, mas a verdade ela deve ser dita, a verdade ela deve ser falada, né? Enfim, então vamos lá. A gente falou sobre o operador de produção em relação ao funcionário de serviços gerais, o que acontece. Fora outras coisas, igual eu falei, papel no vaso, papel no mictório, papel de pirulito, papel de bala, tudo isso aí os caras jogam no banheiro, os caras fazem uma crueldade danada e ainda joga no chão também. Joga no chão também, propositalmente. É uma coisa terrível. Entope o vaso de propósito, né? Só reformulando aqui. E é uma coisa terrível. Agora nós iremos falar do chefe, né? O líder, o supervisor. Então vamos lá. Não é todos, quero frisar isso, mas é uma boa parte. O supervisor, o team leader, né? Ou CPI, vai depender de cada empresa usa uma nomenclatura diferente, mas no final a finalidade é a mesma. O que acontece? Este é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. O cara recebe uma oportunidade, ele recebe uma promoção, e aí ele vai ganhar R$500, R$700 a mais. Se ele tiver uma evolução alta, milagrosamente falando, ele vai ganhar R$1.000 a mais por mês. E aí, o que acontece? Quando esse cara recebe uma oportunidade,
baixa o espírito de divindade. Baixa o espírito de divindade. E aí o que acontece? O operador de produção chega para conversar com esse cara, para pedir alguma coisa, para conversar sobre algo que está acontecendo ali no trabalho, ou simplesmente passa para cumprimentar. Tá passando um do lado do outro ali, o operador de produção vai cumprimentar. Aí o cara olha com aquele olhar periférico, sabe? De baixo pra cima, com um tom de soberba, tipo assim, eu sou o superior. E vocês podem falar, não, mas você está dizendo que a classe trabalhadora não é unida? Por que o líder, o supervisor está enquadrado nisso? O líder, o supervisor é a classe trabalhadora, ele é o operador de produção premium, com diversas mais responsabilidades, mas que ele acha que ele é extremamente especial. E não é. E não é. Enfim. E aí, o que acontece? Aí o cara dá aquela olhada pro operador, sendo que o cara tá ganhando R$ 500 a mais, R$ 600 a mais, e olhe lá. Então, o que acontece? O cara, ele simplesmente baixa um espírito de soberba nele. E lembrando, muitas vezes, isso eu gostaria de frisar, porque isso é algo recorrente da minha realidade, por exemplo, que os caras, eles ganham mais por fora, fazendo um serviço por fora, somando tudo, do que essa galera aí, tá? Porque essa galera geralmente acomoda. Por isso que eu sempre digo que é muito importante tomar conta do ego, tomar cuidado com o ego. Mas enfim, baixa um espírito de soberba e o cara dá aquela olhada, trata com desdém, na hora que vai falar, fala com falta de educação, parece que a pessoa está falando, está se comunicando com um cachorro. Ele pode errar em uma tomada de decisão, mas ele vai jogar a culpa pro operador. E é classe trabalhadora, o cara tá ali no operacional, entendeu? Eu invisto em bolsa de valores. E eu sabia que ia trocar o presidente da empresa onde que eu trabalho. A liderança da minha empresa nem sabia, eles nem foram notificados. Eles nem sabiam, eles nem foram notificados. Então, assim, ainda existe aquele pensamento de superioridade, sendo que não existe, cara. É operacional. O valor do cara ali na instituição é o mesmo do operador. E lembrando que, eu gostaria até de frisar isso, eu já estive na parte de gerir pessoas, servi o setor administrativo e tive contato com a equipe de coordenação e gerência. E todos têm a mesma soberba. Assim, tem exceções ali de pessoas que são lúcidas para a vida, mas a maioria parece que tá com uma venda e com aquele ego enorme. Entendeu? A pessoa, ela não é ciente de que faz parte da classe trabalhadora também. Que do dia para a noite tudo pode desmoronar para ela. Então, o que acontece? Eu tive ali em vários setores e o tratamento é o mesmo. A pessoa foi promovida ali para a parte administrativa. Na hora que ela vai conversar com o operador de produção, a pessoa se considera um deus, o jeito que olha, o tom de soberba, certo? E isso é triste, né, cara? Isso é lamentável. Isso é pouco falado, isso é pouco abordado. Isso deveria ser mais abordado. A gente tem que escancarar a realidade, a gente tem que falar sobre a realidade, entendeu? Tem um cara que na hora que ele recebe uma oportunidade de dar ordem, digamos assim, ele já inclina o queixo e já começa a tratar as pessoas com arrogância. Então, assim, não é unida, a classe trabalhadora não é unida.
A classe trabalhadora não é unida. A gente tem que relatar os fatos, a gente tem que falar, a gente tem que trazer os fatos. O conhecimento que a gente carrega de vida, da rotina do dia a dia, ele deve ser compartilhado, ele merece ser compartilhado. As pessoas precisam saber as coisas que acontecem. É igual eu disse, eu consultei outras pessoas de outros lugares, fiz pesquisa e realmente acontece em todo lugar do Brasil. E, na verdade, eu vou usar o termo quase todo lugar do Brasil. Acontece em quase todo lugar do Brasil. Não existe união. Gerente de supermercado, ele trata mal o repositor, sendo que deveria tratar bem. Gerir pessoas é tratar bem, é respeitar o ser humano, é entender o lado humano. O cara trata mal. O repositor ganha 1.700, o gerente do supermercado ganha 3.500. É classe trabalhadora. Então, dizer que classe trabalhadora é unida, não é, não é. Não existe essa união. Essa união, dizem que pregam, ela é utópica, cara. Ela é utópica. E aí vai ter gente, provavelmente, nesse caso aí, vai ter gente que vai dizer, não, mas não é assim, e vai tentar criar todo um paraíso, né? Todo um universo de arco-íris coloridos, mãos dadas e músicas alegres e sorridentes. Só que não é assim. Vai ter gente que vai dizer, não, mas no meu trabalho... cara, mas aí você tá falando da exceção, não da regra, que nós estamos falando da regra, não da exceção. Nós estamos sendo lúcidos, estamos trazendo lucidez. Por isso que o nome do meu canal é Vamos Falar sobre o Cotidiano. Eu tô aqui para escancarar a realidade. Eu estou aqui para escancarar como as coisas funcionam. O que a gente vê no dia a dia às vezes passa despercebido. E continuando, vai lá falar pro seu colega de trabalho assim, pô, cara, eu comecei a estudar. Vai lá falar. Ele vai ficar com inveja de você, ele vai começar a te denegrir, ele vai começar a te ofender, vai fechar a cara pra você, vai ficar com inveja, o cara vai ficar com inveja. Às vezes nem tem vaga pra concorrer na empresa, às vezes é uma empresa pequena. Você tá estudando para outro lugar, para outras coisas. Às vezes você não estuda nem relacionado à empresa, ao seu nicho, ao seu ramo de trabalho, ao seu escritório e etc. Mas a pessoa, o seu amigo, seja homem, seja mulher, seu colega de trabalho, ele ou ela vai se atacar de inveja e vai começar a tornar a sua vida um inferno. Mas que união é essa? Isso é quase que unânime. Isso é quase que unânime. Eu estou falando aqui de acontecimentos reais, de coisas que acontecem, de fato. Todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Certo? E aí nós temos uma frase da filosofia antiga que diz: criticar pode ser fácil, mas fazer melhor é que é difícil. E acontece, vão te criticar, vão falar mal de você, mas eles não vão estudar, eles não vão correr atrás. É você chegar e falar assim, pô, cara, eu tirei carteira de motorista. Eu tô comprando um apartamento, algo assim, qualquer coisa. Isso aqui são exemplos, entendeu? Aí o seu colega de trabalho, ao invés dele falar, pô, cara, você está ascensionando na vida. Porque são coisas que para a classe operacional é uma coisa muito boa. É uma coisa incrível. Porque as coisas estão difíceis. Então, chega e fala pro cara:
Nossa, ou pra mulher. Nossa, consegui comprar uma motinha. Acabou, cara. Acabou. A pessoa vai virar pra você e vai falar: meu primo Cleverson tem uma 300, uma 1.200, um foguete da NASA. Ali acabou. Você estabeleceu uma ancoragem que a pessoa vai te declarar como inimigo e você não tá nem sabendo. Olha a união da classe trabalhadora. Ô galera, comenta aí para reforçar. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aí, que vão chegar, que vão ouvir, passou e entende o que eu tô falando. Deve estar ouvindo e pensando assim, realmente, cara, é isso. Porque realmente é o que acontece. A pessoa, colega de trabalho, ele vai tentar te tombar o tempo inteiro. Olha como é que a classe trabalhadora é unida. Na hora que o líder, que é classe trabalhadora, o supervisor que é classe trabalhadora, ele vê que às vezes você está estudando mais do que ele, que você está se capacitando mais do que ele vai começar a te sabotar. Ele vai começar a tentar fazer você desanimar. Olha a união. Olha a união. Nossa, é unida demais. Entendeu, cara? Então, assim, é isso. Acredito que eu abordei bastante, falei bastante. Muitos exemplos aqui de coisas que acontecem e que indica que, de fato, no dia a dia, nos fatos, nas experiências reais, a classe trabalhadora ela não é unida, não existe união na classe trabalhadora, certo? Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu até aqui, tá bom? Valeu, até a próxima.